Livro Despertar das Mulheres, capítulo 3, do Matriarcado ao Patriarcado, seção A. O status da mulher na sociedade humana pré-histórica era o mesmo das mulheres independentes de qualquer espécie viva. As mulheres, assim como os homens, passavam seus dias no colo da natureza, cantando, dançando, rindo e brincando. Essas condições continuaram durante todo o período em que não havia sociedade humana, como tal, e continuaram até a era matriarcal. Mas quando o sistema social patriarcal começou a existir, os direitos das mulheres começaram a ser gradualmente reduzidos. Inicialmente, foi decidido que uma mulher receberia certas liberdades que ela poderia desfrutar na casa dos seus sogros, após o casamento ou na casa de seu pai antes do casamento. Mais tarde, seus direitos foram ainda mais cerceados e foi decidido que uma mulher teria direito a gozar de tais direitos até os 15 anos de idade. Isso é, assim que ela completou 16 anos, ela deve perder esses direitos. Ainda mais tarde aconteceu que uma mulher só gozaria dos seus direitos até a idade de 5 anos, ou seja, após os 5 anos de idade, ela deve perder seus direitos. A psicologia predominante por trás dessa restrição de direitos era: deixe-a perceber sua dependência a cada passo. Deixe-a perceber que em casa, na sociedade e em geral, e dentro do Estado, ela é dependente dos homens em todas as esferas da vida. Na sociedade purânica, por volta de 500 a 1300 a.C., foi ainda declarado que as mulheres não tinham direito a mukta ou moksha, somente se e quando alcançassem corpos masculinos por meio de sua penitência por muitas vidas juntos, elas poderiam alcançar a liberação ou a salvação espiritual. Enquanto estivessem corpos femininos, seu dever supremo seria servir os seus maridos. Talvez você tenha visto no mercado de Kashi, perto de Varanasi, exibido com destaque em caixas de madeira, pintadas de vermelhão, estas linhas: Poti Poran Guru, Poti Sevaya Poran Seva. O marido é o guru mais elevado. O serviço ao marido é o serviço mais elevado. Ou Poti Jadhyam Gyanam, Poti Hena Devata, Swarga Odhya Shrestha Poti, Poti Bhagya Vidata. O marido é o princípio e o fim de toda a vida. Em verdade, o marido é Deus. O marido é o maior que o céu. O marido é o governante do destino. Um punhado de homens sem princípios e sedentos de poder propagou essas doutrinas para paralisar o raciocínio das mulheres e inflar a vaidade dos homens. Esta doutrina é contra a natureza, e basta olhar para este vasto mundo para encontrar inúmeras provas contra ela. Alguém pode colocar uma burca sobre uma tigresa? Existe alguém com coragem suficiente para fazê-lo? Alguém pode ditar a uma tigresa: você não pode cruzar essa fronteira, ou você não pode participar de jogos e esportes, pois isso é proibido às mulheres. Aqueles que propagaram essas doutrinas não eram apenas sem princípios, eles também estavam bem cientes das brechas inerentes em seus argumentos. E é por isso que eles não propagaram suas ideias diretamente em seu próprio nome. Pelo contrário, eles propagaram todas essas ideias em nome de Deus. Eles o proclamaram como os evangelhos de Deus. Ninguém o contestará, é preciso aceitá-los sem murmúrios. Quando as mulheres desenvolverem um senso de respeito próprio e forem como outras criaturas espirituosas, elas deixarão de lado as burcas e os véus da servidão. Elas poderão então ampliar seu papel no atendimento à sociedade de forma equilibrada e consolidada. 6 de dezembro de 1986, Calcutá. Capítulo 4. Do Matriarcado ao Patriarcado, seção B. Em tempos muito antigos, quando a sociedade era puramente matriarcal, as mulheres gozavam de uma plena liberdade e respeito. Uma mulher distinta seria a matriarca. Os membros de clãs se apresentavam usando o nome dela. Os machos agiriam de acordo com os ditames da matriarca do clã. Esses dias passaram. O domínio das mulheres terminou na maioria das regiões do mundo e o domínio masculino veio à tona. A sociedade tornou-se patriarcal. As pessoas começaram a usar o nome de seus pais para se apresentar. Um novo sistema de clã e subclãs sob o domínio masculino tornou-se a norma aceita. As mulheres passaram a ser tratadas como mercadorias. Suas vidas eram absolutamente dependentes dos homens. O governo de homens foi introduzido
em diferentes partes do mundo e várias maneiras. Diferentes argumentos foram apresentados em apoio ao governo dos homens. A ideia de uma mulher ter mais de um marido era risível, mas se um homem tivesse mais de uma esposa, isso seria considerado normal, porque uma mulher não era melhor do que uma mercadoria. A disparidade social atingiu seu clímax quando a identidade independente de uma mulher foi negada na cerimônia de casamento. Começou o costume de seu pai, irmão mais velho ou qualquer outro guardião masculino literalmente entregá-la em casamento. Sob o dossel do casamento, os papéis da noiva e do noivo são exatamente opostos. O noivo entoa os mantras do casamento durante a cerimônia e a noiva senta-se sem vida, como uma estátua, como se fosse alguma mercadoria vendável, como arroz, leguminosas, sal ou óleo. Ela não tem permissão para cantar mantras como sua contraparte masculina. Seu tutor a oferece ao marido, assim como o chefe de família oferece arroz e leguminosas a um mendigo. Manu foi representante da psicologia exploradora daquela época. Claro que não quero dizer que tudo o que Manu pensou ou disse foi ruim, mas sem dúvida o costume de entregar a filha em casamento é ruim. Por esse costume, a identidade independente da menina permanece desconhecida. Infelizmente, como uma mulher não era melhor do que um bem, ela não tinha direito a herdar sua propriedade ancestral. As mulheres não eram consideradas herdeiras da propriedade ancestral. A viúva tornou-se um fardo para seus próprios parentes, na casa de seu pai, ou para seus sogros, na casa de seu marido. Manu fez muitas coisas ruins, mas fez pelo menos uma coisa boa. Ele recomendou que a filha fosse doada, vestida com ornamentos e elegância. Esses ornamentos foram dados a ela como sua propriedade pessoal. Eles foram considerados sua riqueza pessoal. Quando a sociedade era semi-matriarcal, a mulher tinha o direito de herdar sua propriedade materna. Até as bailarinas da corte tinham direito às propriedades de suas mães. 22 de dezembro de 1985, Calcutá. Notas de rodapé. 1. Manu foi o autor de Manusmriti, uma coleção oficial de regras sociais, costumes e etiquetas para os hindus. Ele viveu cerca de 2.000 anos atrás. 2. As dançarinas da corte eram uma classe especial de mulheres que ocupavam parcialmente posições de respeito por seu talento e parcialmente escravizadas como cortesãs. Publicado em O Despertar das Mulheres, de Shri Shri Anandamurti. Capítulo 5. Do Matriarcado ao Patriarcado, Seção C. Quando os seres humanos atingiram o estágio inicial da construção da sociedade nos tempos antigos, a sociedade era matriarcal. Havia, é claro, o sistema de linhagem materna e havia também o sistema de herança materna, ou seja, linhagem descendente de mãe para filha. Quando as pessoas foram questionadas sobre seus nomes, elas também foram perguntadas quais eram nomes de suas mães, avós e bisavós, e assim por diante. Isso se aplicava tanto a homens quanto mulheres. Após o casamento, um homem mudava sua gotra, clã, linhagem, para de um seus sogros, ou seja, o marido dotava a gotra de sua esposa, que vivia em uma determinada colina ou sob o domínio de uma determinada matriarca. Ainda hoje esse costume perdura em algumas comunidades do mundo. O direito de herança era matrilinear, ou seja, filhos e filhas herdariam propriedades de suas mães. Esse sistema continuou no mundo por um longo período. Uma das grandes desvantagens que se seguiu disso foi que era difícil determinar o pai de uma criança, embora fosse fácil identificar a sua mãe. E como não era fácil identificar o pai, era difícil saber que excelentes traços pessoais essa pessoa poderia ter herdado. Tanto a ordem social matrilinear quanto patrilinear têm seus lados claros e escuros. O domínio dos homens foi estabelecido porque eles eram fisicamente mais fortes. A ordem social tornou-se patriarcal. Embora o sistema patriarcal tivesse vários defeitos, ele tinha 2 benefícios. Primeiro, no sistema social matriarcal, uma mulher tinha que arcar com todas as responsabilidades. Como resultado, sua vida se tornava miserável. Na ordem social patriarcal, os homens, isto é, os pais, eram obrigados a arcar com grande parte da responsabilidade social da família. E, em segundo lugar, o sistema de casamento foi introduzido para dividir a responsabilidade e determinar a paternidade dos filhos.
Muito tempo depois que a sociedade se tornou patriarcal, muitos homens ainda não gostavam de se submeter à instituição do casamento. Isto é, eles estavam ansiosos para se tornar os mestres, mas não estavam tão dispostos a arcar com as responsabilidades. Shiva foi o primeiro a assumir essa grande responsabilidade familiar. Foi ele quem compeliu os homens sem consciência a se submeterem ao sistema do casamento. Junto com a influência do sistema matriarcal em Bengala, há também a influência do sistema matrilinear em certa medida. O filho de uma irmã tem direito à propriedade do irmão de sua mãe sem herdeiros. Na ausência de qualquer descendência, o filho da irmã deve realizar os últimos ritos do seu tio materno e ele deve observar os ritos de luto por 3 dias. Após a morte do pai de uma mulher, ela é obrigada, mesmo se casada, a observar os ritos de lutos por 3 dias e no 4º dia ela realiza uma cerimônia de Shraddha. A influência do sistema social matriarcal é ligeiramente maior em Kerala do que em Bengala. Em Kerala, os filhos não usam os sobrenomes de seus pais, mas usam os sobrenomes de suas mães. Como em Bengala, eles têm o direito de herdar a propriedade de seus tios maternos. Além disso, os filhos de casamentos intercastas recebem a casta materna. O sistema social matriarcal ainda prevalece em certas comunidades em Meghalaya. Nos dias em que a sociedade era totalmente matriarcal, os membros da sociedade levavam o gotra das suas mães, avós e bisavós. 16 de fevereiro de 1986, Calcutá. Notas de rodapé. 1. A realização de cerimônia de Shraddha em homenagem ao pai morto indica que a mulher ainda é considerada como tendo alguma relação com seus pais. Em algumas partes da Índia, após o casamento, esse não seria o caso. Capítulo 6. Do Matriarcado ao Patriarcado, seção D. Desde os primórdios da evolução humana, vários problemas sociais têm enfrentado a humanidade. Ou a humanidade tem enfrentado vários problemas sociais. O primeiro e principal problema era o conflito entre clãs e grupos rivais que viviam em diferentes colinas e em diferentes aldeias. No estágio inicial da evolução humana, antes da descoberta do fogo, as pessoas viviam em cavernas por segurança. Por medo do escuro, eles fechavam a entrada da caverna com uma grande pedra à noite. Naquela época, os seres humanos eram muito indefesos e menos poderosos fisicamente do que muitos outros animais. Embora os humanos primitivos tivessem mais inteligência do que outros animais, eles tinham muito pouca inteligência em comparação com as pessoas de hoje. Além disso, eles tinham menos poder em suas unhas e dentes do que a maioria dos outros animais. Eles tentaram viver perto de nascentes nas montanhas para satisfazer suas necessidades de água, mas as cavernas nem sempre estavam disponíveis lá. E não havia escassez de águas nos rios, mas as margens dos rios não ofereciam segurança durante a escuridão da noite. Aos poucos, os povos primitivos se estabeleceram entre grandes rochas e em pequenos vales entre colinas e, depois de algum tempo, começaram a construir casas nos galhos das árvores como paus e gramas altas. Talvez isso tenha marcado o primeiro passo da civilização humana. Havia brigas frequentes entre diferentes grupos pelas posses de cavernas, vales e árvores. Suas armas nessas lutas eram os seus unhas e dentes. Um tratado entre Grã-Bretanha e Península Ibérica, há vários séculos, afirmava que eles se ajudariam com unhas e dentes. Ainda hoje as pessoas ainda usam essa expressão, lutar com unhas e dentes. Naquela época, as pessoas sentiam a necessidade de aumentar o seu número. Por isso, sempre tentavam aumentar o número de mulheres em seu grupo. Mulheres poderosas tornaram-se conhecidas como as mães de grupos, e a atividade se concentrava em torno delas, assim como em torno de formigas rainhas ou abelhas rainhas. Se um homem tivesse 10 esposas, as mulheres poderiam dar à luz a 10 filhos simultaneamente. Mas, se uma mulher tivesse 10 maridos, ela só poderia dar à luz a um filho. Assim, durante suas frequentes batalhas, os primitivos sempre tentavam raptar as mulheres do grupo adversário. Como resultado, as mulheres viviam como escravas dos homens. Naquela época, as pessoas começaram a praticar o culto fálico, na crença de que isso ajudaria a aumentar o seu número.
Na fase seguinte, embora as mulheres ainda fossem consideradas propriedades dos homens vitoriosos, elas não podiam permanecer como mães do grupo. Em vez disso, as pessoas aceitaram a liderança dos homens valorosos, fortes e capazes. Esses líderes heróicos foram assistidos por um grupo de conselheiros, e esta foi a primeira etapa da evolução da monarquia. 17 de abril de 1988, Calcutá. O despertar das mulheres de Shri Shri Anandamurti.